Uma olhada nos milhares e milhares de diferentes formações e estruturas no universo mostra: a diversidade galáctica parece não conhecer limites. Isso também pode ser visto no caso do asteroide metálico Psyche, que fascina especialistas há mais de 150 anos. Sabemos da existência desse corpo voador cósmico que orbita no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter desde 17 de abril de 1852. Na época, o astrônomo italiano Annibale de Gasparis localizou o objeto no firmamento. Psyche recebeu o nome da esposa da divindade Eros. Durante sua órbita ao redor do Sol, que dura cerca de 5 anos, o asteroide circunda nossa estrela central a uma distância entre 2,5 e 3,3 unidades astronômicas. Como você já deve saber, uma unidade astronômica tem um valor de cerca de 150 milhões de quilômetros, refletindo a distância média aproximada entre o Sol e a Terra. Em termos de seu impressionante diâmetro de 226 quilômetros, Psyche é um dos maiores objetos de todo o cinturão de asteroides. A superfície do corpo celeste também parece comparativamente brilhante. Psyche tem albedo de 0,12, o que significa que reflete 12% de toda a radiação solar incidente. Antes que o asteroide gire uma vez em torno de seu próprio eixo, passam-se pouco mais de 4 horas. Com a ajuda de observações especiais de radar, pesquisadores puderam decifrar a composição material de Psyche. Logo, sabemos agora que o objeto é provavelmente composto sobretudo de ferro e níquel. Especialistas ficaram intrigados com o fato de que nenhuma água ou material contendo água pôde ser detectado na superfície de Psyche, característica típica de muitos asteroides da classe M. Embora medições recentes com o Infrared Telescope Facility, no Havaí, indiquem pequenas quantidades de água na superfície do asteroide, supõe-se que chegaram a Psyche durante colisões com outros corpos celestes. Assim, todas as evidências que conseguimos reunir até agora sobre esse projétil voador galáctico indicam que é um asteroide principalmente metálico. Para finalmente ter uma visão completa desse objeto fascinante, a NASA anunciou em janeiro de 2017 que realizaria uma missão não tripulada à região do asteroide como parte do programa Discovery. Os planos atuais exigem que a espaçonave, também apropriadamente chamada Psyche, deixe nosso planeta ainda em 2022. A partir de 2026, orbitará o asteroide por um período de 1,5 anos. No decorrer do ambicioso projeto, cientistas da NASA esperam poder decifrar muitos dos grandes mistérios que ainda cercam o objeto cósmico. Por exemplo, esperam descobrir se Psyche pode ser o núcleo de um planetesimal diferenciado, ou seja, o antigo precursor de um planeta. A questão de saber se, e se assim como, Psyche perdeu seu manto, também deve ser respondida no decorrer da missão. Além disso, o estudo dos elementos ligantes mais importantes adicionados ao núcleo de ferro e a investigação da superfície geológica estão entre os principais objetivos da missão. Junto à espaçonave Psyche, a pequena sonda Janus também deixará nosso planeta azul em agosto de 2022. Examinará mais de perto os 2 asteroides duplos 35.107.1991 VH e 175.706.996 FG3. O custo total da vertiginosa missão é hoje estimado em pouco menos de $1 bilhão. Para mover-se pelas gigantes extensões do espaço, a sonda Psyche contará com propulsão solar elétrica. Para garantir que os resultados esperados na pesquisa também possam ser coletados, a espaçonave não tripulada será equipada com uma câmera de alta resolução, um espectrômetro gama e um magnetômetro. A missão será, ao mesmo tempo, um teste cósmico, no qual será usado um novo tipo de tecnologia de comunicação óptica a laser. Espera-se que o processo correspondente, chamado Deep Space Optical Communications, exceda a largura de banda das comunicações de rádio atuais por um fator de 10 a 100. O fato de levar vários anos até que a espaçonave não tripulada forneça os primeiros resultados da medição dos arredores de Psyche não significa, é claro, que especialistas deixarão sua pesquisa descansar até lá. Para obter um panorama revelador do corpo astronômico antecipadamente, contam com o uso do Observatório Internacional de Radiotelescópio ALMA no norte dos Andes chilenos. Em particular, as emissões térmicas do asteroide estão sendo observadas. Observando o calor emitido pela superfície do corpo, podem ser tiradas importantes conclusões sobre sua inércia térmica. Isso inclui, sobretudo, a pesquisa de quanto a superfície de Psyche aquece durante o dia e esfria à noite. No entanto, como o corpo celeste está a centenas de milhões de quilômetros de distância do nosso lar terrestre e parece relativamente pequeno em comparação a outras entidades astronômicas,
essa tarefa está se mostrando extremamente desafiadora. Assim, muitas das tentativas anteriores de analisar a superfície do objeto usando detectores infravermelhos terrestres produziram imagens imprecisas de apenas alguns pixels. Por fim, para obter uma imagem detalhada de Psyche que fosse o mais reveladora possível, cientistas combinaram todas as informações coletadas pelos 66 radiotelescópios das instalações do ALMA sobre o asteroide. Essa etapa permitiu que obtivessem uma impressão mais abrangente da inércia cósmica de Psyche e produzissem imagens de 50 pixels do corpo celeste. E, de fato, a análise dessas novas imagens logo revelaria descobertas emocionantes. As imagens mostram, por exemplo, que o objeto é agraciado por algumas regiões que se desviam significativamente do restante da temperatura média da superfície. Além disso, cientistas perceberam que Psyche tem inércia térmica inesperadamente alta em comparação com outros asteroides. Ao mesmo tempo, o objeto irradia cerca de 60% menos calor do que seria esperado de um asteroide com inércia térmica tão alta. Mas qual a razão disso? Geralmente, assume-se que isso deve-se ao fato de que a superfície de Psyche consiste em cerca de 1/3 de metal. Portanto, o fato de a luz incidente refletida da superfície do asteroide não ser polarizada é ainda mais impressionante. Isso significa que a direção da luz muda muito rapidamente e de forma desordenada, ou seja, na forma de uma onda não polarizada, uma característica inesperada para objetos com superfícies metálicas quase planas. Especialistas derivam a tese de que o material metálico de Psyche não existe como uma superfície maciça e coerente, mas na forma de muitas acumulações granulares divididas por toda a superfície, o que explicaria a dispersão observada da luz. Se o asteroide consiste predominantemente de metal, significaria que era possivelmente um planetesimal, o precursor de um planeta. Neste caso, deve-se supor que o asteroide metálico de hoje já possuía um manto e uma crosta, antes que esses componentes fossem explodidos no curso de uma colisão com outro objeto. Alternativamente, o objeto pode ter se formado originalmente em uma parte totalmente diferente do sistema solar e era composto de material acumulado bem próximo à estrela anfitriã central de nosso lar galáctico. Se, ao contrário das expectativas, pesquisas futuras revelarem que Psyche não é composto sobretudo de metal, o objeto será um forte candidato para a origem dos chamados mesosideritos, um grupo de meteoritos especiais de pedra-ferro caracterizados por sua estrutura desordenada de ferro e níquel. Na verdade, ainda é desconhecido como essas formações cósmicas originam-se em detalhes. Possivelmente foi o resultado de uma colisão de dois poderosos asteroides diferenciados. Quando se trata da origem dos mesosideritos, Vesta também é cotado como uma possível fonte. Com diâmetro médio de cerca de 530 km, é o segundo maior asteroide do cinturão principal depois de Pallas. Embora a exploração terrestre já tenha revelado alguns resultados e indicações surpreendentes, é impossível, devido à composição característica de tais asteroides, analisar sua composição exata a mais de poucos centímetros abaixo da superfície da Terra. Ainda maiores, portanto, são as esperanças que especialistas depositam atualmente na missão de pesquisa direta da NASA, que deve começar em alguns meses. Sua opinião nos interessa. O que você acha do asteroide único Psyche e da missão exploratória planejada da NASA? Escreva-nos suas ideias e suas sugestões sobre o vídeo de hoje nos comentários. Gostaria de ver mais vídeos emocionantes sobre o espaço sideral? Então dê uma olhada nas outras contribuições empolgantes de nosso canal. Obrigado por seu interesse. Cuide-se e até a próxima!